Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é de Ciência e Tecnologia, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Web Rádio propõe. Então, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, ouvinte, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias. E por falar em direito, o nosso convidado de hoje é o Dr. Márcio Faria. Dr. Márcio Faria, ele é advogado, pós-graduado em processo civil, e um detalhe muito importante nesta era digital. Dr. Márcio Faria, ele é especialista em direito de imagem. E o programa de hoje a gente vai falar sobre direito civil. Você tem muitos direitos que você nem imagina. Às vezes, você leva anos para conquistar algo que você já tem direito na hora. Então, o Dr. Márcio Faria vai te orientar hoje a reivindicar os seus direitos. Não necessariamente os direitos políticos do cidadão, mas o direito civil. Doutor Márcio Faria, boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo Silva. E uma boa tarde especial a todos os ouvintes que nos acompanham aqui nessa tarde. Prazer especial estar aqui contigo mais uma vez. Aqui, primeira vez, né? Primeira vez na Rádio CT. O Dr. Márcio Faria está falando agora para os internautas do INPE, do DCTA, de Ciência e Tecnologia, que nos acompanha Brasil afora e também nas bases do INPE de todo o Brasil. Doutor Márcio Faria, o ouvinte, o internauta, não se difere do ouvinte internauta, do ouvinte direto do rádio. Ele gosta muito da conversa, quem é o sujeito, não é? Que a gente tem nas escolas. Quem é o doutor Márcio Faria, de que a gente está entrevistando agora? Vamos lá, eu sou joseense, né? E sempre brinco, Paulo Silva, que joseense de pai, avô e bisavô. Poxa. Típico raro na cidade, né? Porque é tudo de fora aqui. Essa aqui é uma cidade tipo importação. Exatamente. Então eu sou formado em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, né? Tenho pós-graduação em processo civil e atuo especificamente na área, hoje aqui em São José, na área civil, na área empresarial também e na área de família. É um jovem advogado, quantos anos na advocacia, doutor? Eu estou advogando desde 2011. Poxa, já são 7 anos. Exatamente, completando 7. Doutor, por que a advocacia? A advocacia eu sempre brinco com os amigos, né, que na minha família em especial, quando está assim, em dúvida em que área estudar, o pessoal fala, vou fazer direito, não sei o que eu vou fazer, então vou fazer direito, porque é uma família de advogados, de juízes, embargadores, então já é tradição na família o direito. E aí optei também por essa área e outra pelo intuito de poder ser útil à sociedade, ser útil ao próximo, trabalhando e batalhando não apenas pelo direito material, mas pelo direito coletivo, não apenas o direito individual, mas o direito que alcance as massas. Doutor, o senhor falou agora que é joseense
de pai, mãe e avô. Quem foi seu pai? Paulo Faria, o avô Sebastião de Faria, né? E ambos nascidos em São José dos Campos. Exatamente, típica família joseense. O Paulo Faria não era advogado. Não. Mas não. era comerciante. Isso, comerciante. O Sebastião Faria não era comerciante. Era comerciante era também. Comerciante. Família, exatamente. Os primos que foram pro lado do direito, né? Os filhos os primos. Os primos, isso, todos advogados. Pro lado da advocacia, a grande maioria. Que coisa. Tem também engenheiro, né? Mas a grande maioria é para a área do direito, advocacia mesmo. Do direito. Bom, São José dos Campos, temos a faculdade, a Universidade do Vale do Paraíba, que ela é o top of mind do direito no Brasil. Quando o cidadão fala que fez direito na Univap, automaticamente já se presta atenção, porque é uma universidade que ela prepara na essência o advogado. Exatamente. A Univap é uma universidade tradicional, né? Como você falou, e ouso dizer até, né, não apenas no estado de São Paulo, em todo o Brasil, e em especial aqui no Vale do Paraíba, é uma universidade tradicional e há anos vem formando bons advogados aí. Bom, por falar em advogados, tem milhares de mandatos na rua e a gente nota que a grande pedida da população brasileira, em especial aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, doutor, é a questão da segurança. Mas essa falha na segurança não está na justiça, porque a justiça tem 300 mil mandatos no estado de São Paulo para cumprir. Não tem cadeia para todo mundo. Na verdade, assim, existem algumas coisas que é importante ponderar. Existem muitos mandados em abertos hoje no Brasil, vamos dizer aqui do estado de São Paulo. O sistema carcerário é precário, mas, na verdade, a justiça em si, ela também é deficitária, né? Falta servidores. E aí entraria numa questão muito profunda que acaba sendo difícil de dar cumprimento a uma ordem judicial pela falta de material humano mesmo. Não tem. Infelizmente. E aí é uma questão política. Sim, uma questão legislativa. E, na verdade, assim, se você parar para pensar, Paulo, veja bem, vamos falar de São José dos Campos, a nossa comarca. Nós temos aqui 8 varas cíveis, 3 varas de família e 5 varas criminais. Então, e aí você pega a população de São José, especificamente, você vê que um juiz em si, para cuidar de um número muito grande de processos, você vai no fórum, hoje no balcão do fórum, você olha pilhas e mais pilhas de processo para um juiz julgar o processo, e fora aquelas demandas que o cidadão entra para se aventurar, que a gente sempre fala, né, daquela aventura jurídica. O camarada ele entra judicialmente, ingressa, para ganhar, ou para tentar ganhar alguma coisa, né? E aí isso aí toma tempo da justiça, né? Quer dizer, tem poucos juízes e muitas causas. E muitos processos. Doutor Márcio, o senhor é especialista em direito civil. Em 10 anos chegou aqui a informação que a taxa de divórcios cresceu mais de 160% no país. É um país menos desigual, é uma pobreza extrema. Isso aí está fazendo, com a dificuldade financeira do país, o desemprego, fazendo com que as pessoas se divorciem mais, doutor? Acredito que aí entra uma série de fatores, né? Tanto cultural, financeiro, e na verdade a lei ela veio para facilitar. Na verdade a lei, qual que é o intuito da lei? Quando se cria uma lei, o intuito primário é o quê? Facilitar o acesso e facilitar a execução da lei. Então, no caso do divórcio em específico, você veja que hoje a pessoa entra com o divórcio e pode ser feito num cartório, né, com acompanhamento de um advogado, e existem algumas ressalvas para que seja feito em cartório, mas vamos falar do judicial em específico. O divórcio judicial hoje, ele sai em torno de 15 dias, sendo consensual, né, ele sendo protocolado e distribuindo em uma vara que tem uma agilidade um pouco maior, até pelo fato do processo hoje ser digital, né? Que hoje não tem mais o processo físico, hoje os novos processos... Hoje não se usa papel? Não, doutor? Os novos hoje é tudo digitalizado, né? Isso aí foi um avanço muito grande
para o judiciário do nosso país, né? E até pela questão do meio ambiente, questão de espaço, uma série de fatores que foi privilegiado com o processo digital. Então, antes do senhor concluir, doutor Márcio, podemos dizer que qualquer processo de divórcio hoje, o papel é apenas o despacho do juiz? Não, na verdade, nem o despacho do juiz hoje, e não só o do divórcio. Todo o processo hoje, ele é feito de formato digital, né? O advogado, ele protocola do próprio escritório, ele digitaliza os documentos e por meio de um token, né, ele protocola o processo digitalmente. O juiz acessa o processo via digital do próprio computador dele e dá o despacho também digitalmente. Tudo digital, 100% digital o processo. Não se usa uma folha de papel Não. e nem uma caneta? Hoje não mais. Hoje, assim, alguns atos que o advogado comparece ao balcão do fórum com o cliente, que precisa, de repente, assinar um mandado, assinar ali um termo de compromisso, ele assina em papel, porém, imediatamente o serventuário ele já digitaliza e junta digitalizado ao processo. Doutor Márcio, isso é um avanço ou é uma profecia dos Simpsons, e tudo que eles falam tem acontecido? Na verdade, a sociedade caminha para isso, né? O avanço tecnológico, a tecnologia ela faz parte da vida do cidadão, né? Se você olhar aí, vou arriscar aí 20 anos atrás, o camarada para mudar de canal tinha que levantar do sofá, da cama. Então a tecnologia ela vai avançando e hoje alcançou a era digital também o judiciário. Então, em qualquer processo na justiça, aqui pelo menos no estado de São Paulo, 100% digital. Sim. Na revista Exame trouxe uma manchete dizendo o seguinte, que cresce o número de divórcios entre pessoas com mais de 50 anos, e ela acompanha ainda a matéria dizendo que em todo o país, levando-se em conta apenas os casos em que o homem e a mulher estavam acima de 50 anos, esse tipo de separação cresceu 465%. O senhor assiste essa questão do divórcio entre as pessoas. Por que, doutor, esse crescimento seria pela rapidez ou houve um crescimento mental das pessoas que não ficam presos por dogmas, por sentimentos, por questão de família? Isso aí é uma questão muito complicada, né? Porque aí entra uma questão cultural do cidadão, entra as facilidades de hoje, entra as dificuldades também, porque tudo acaba atingindo o relacionamento. Você pega a questão financeira hoje. Hoje, assim, eu já atendi diversos casais em meu escritório que se divorciaram diante de momentos de dificuldade financeira, se desgastou o relacionamento e acabaram optando cada um por seguir um novo caminho, um novo rumo na sua vida. E aí é uma série de coisas, né? Quer dizer, é a mudança do tempo mesmo, é uma nova configuração. Em parte, sim. Acredito que sim. A própria revista traz uma outra questão. Dados do IBGE, que é confiável, diz que o brasileiro casa cada vez mais tarde. Então, claro que pessoas acima de 50 anos têm o crescimento no divórcio. E separa-se mais jovem com menos tempo de casado. Então, quanto mais jovem, separação. Quanto mais velho, divórcio. Você veja bem, se olharmos aí para os nossos pais, eles casavam com 18 anos, antigamente era tradição, né? O pai já arrumava o casamento para o filho, hoje não, hoje a pessoa mais madura, ela procura conhecer a outra pessoa com quem ela vai manter um relacionamento, e aí acaba sendo uma consequência, essa questão do divórcio com mais idade, com menos tempo de casado, acaba sendo uma consequência, mas também podemos olhar do ponto de vista cultural que, com as facilidades que a era globalizada oferece à sociedade, acaba que se tornando muito descartáveis as coisas. Doutor, eu quero fazer uma pergunta agora nesse bloco. A gente já se apresentou, o senhor já mostrou a sua capacidade jurídica. Eu quero deixar uma pergunta para o próximo bloco sobre uma pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas também, que mostrou que a população procura justiça mesmo sem acreditar no judiciário.
Dá para falar sobre essa questão? Olha, eu vou para a justiça, dê o que dê. A gente pode falar sobre isso? Sim, claro. Então, um breve intervalo, a gente toma um café e o Dr. Márcio Faria volta já aqui no Clique Jornal. Ele é especialista em direito civil e direito de imagem também. Um breve intervalo, Dr. Márcio Faria volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o Dr. Márcio Faria. Ele é advogado e especialista em direito civil. Direito civil, que é o direito de família. Dr. Márcio Faria, a pergunta que fizemos do bloco anterior, para que o senhor pudesse responder agora, é dessa pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando que a população procura a justiça mesmo sem acreditar no judiciário. Que relação difícil é essa, doutor? Na verdade, o cidadão hoje ele está descrente em muitas áreas da nossa sociedade. Infelizmente, na questão do judiciário, Paulo, eu me deparo com algumas coisas interessantes. Na verdade, a questão da descrença e a questão do sentido de injustiça que hoje está impregnado no cidadão, especialmente naquele cidadão mais simples, naquele cidadão que convive com a injustiça, com a dificuldade no dia a dia, e ele acaba não acreditando mais no poder público, né? E, por via de regra, o judiciário, muitas vezes, acaba sendo também como esse senso de injustiça perante o cidadão mais simples. Mas a justiça funciona, nós precisamos acreditar sim na justiça. A questão da demora também causa essa impotência no cidadão, que vê muitas vezes o seu direito tolhido, o seu direito sendo assim surrupiado, para falar aquele português mais claro, pela demora mesmo, a própria demora, mas que é uma demora que não deveria ter uma justificativa, mas acaba tendo por conta dos aumentos nas demandas judiciais. Se há um litígio e ele vai para a justiça, doutor Márcio, pelo menos dá-se a impressão que foi colocado um pano quente. Pelo menos por algum tempo não tem uma briga pela
pelas vias de fato. Seria mais ou menos assim? Sim, exatamente. E hoje você veja que com a mudança da nossa legislação, do Código de Processo Civil, hoje se instalou os chamados SEJUSC, né, que são os centros onde são realizadas as conciliações. Então hoje todo o processo, 90% deles o juiz já opta por marcar uma audiência de conciliação. Então antes do processo ir para o juiz, para uma audiência de instrução e julgamento que a gente fala, ele tem antes uma sessão de conciliação, onde as partes sentam com o conciliador ali, representada por seus advogados, buscando o meio termo para resolver a demanda. E acaba muitos casos sendo resolvidos e acaba encurtando o prazo. Quer dizer, é justiça, mas não tem o trâmite natural da justiça. Na verdade, hoje esse trâmite é natural por força de lei, né? Porque a conciliação hoje acaba sendo algo obrigatório na nossa legislação. E a conciliação que são realizadas hoje aqui no SEJUSC, na nossa comarca em específico, a maioria dos casos acabam entrando em acordo, porque muitas vezes são coisas simples, viu, Paulo? Coisas que uma conversa, um esforço de ambas as partes, um esforço até do advogado, muitas vezes. Eu sempre digo que, e agora eu vou ser advogado do diabo aqui, para usar o português, o advogado acaba tendo culpa também, porque muitas coisas ele pode evitar, muitas demandas ele pode evitar aconselhando o seu cliente, tentando levar o seu cliente para o lado do acordo, para o lado da conciliação, e isso é uma coisa que particularmente eu primo muito ali no meu escritório, por essa questão do bom senso. Doutor, a questão da justiça, pequenas causas é uma, e junta de conciliação é outro. Isso, na verdade, o juizado especial, né, que são aquelas causas de menor complexidade, né, até 40 salários mínimos, e com 20 salários mínimos a parte não precisa nem de advogado, e o SEJUSC, que no caso já é a justiça comum que nós falamos, né? No juizado especial também tem as audiências de conciliação antes da audiência de instrução e julgamento. E o SEJUSC, digamos assim, que copiou esse sistema de justiça do juizado especial, e hoje a justiça comum também goza desse privilégio das audiências de conciliação. Nós começamos a conversa de hoje, doutor Márcio, falando sobre a questão do divórcio. As pessoas estão divorciando mais, os jovens estão separando mais também, as pessoas acima de 50 anos. Agora, existindo o litígio na questão do divórcio, a chamada briga, com relação a bens ou a guarda de filhos, é possível se divorciar, doutor Márcio? Sim. Na verdade, assim, quando se entra com o divórcio, muitas vezes existe aquele ânimos, né, aquela briga na guarda dos filhos. Muitas vezes o pai não abre mão, a mãe não abre mão, existem bens, às vezes, a partilhar. Existe a possibilidade de que o juiz defira ali e julgue o divórcio e deixando a partilha e outras questões para o andamento e instrução do processo. Agora, a questão da pensão alimentícia, todos os homens separados têm medo da pensão alimentícia. É a única que dá cadeia mesmo, doutor? Essa questão de alimentos hoje no Brasil é uma questão que tem sido levada a sério, né? E hoje já o próprio cidadão mais simples ali da periferia, ele já tem esse conhecimento, ele sabe que se não houver o pagamento da pensão alimentícia, corre sim o risco da prisão. Isso aí acontece todos os dias, né? Então, e na verdade eu particularmente sou favorável a esse tipo de aplicação um corretivo, vamos dizer assim, melhor dizer, um corretivo, porque é responsabilidade. O pai, seja o pai, até porque eu vou abrir um parênteses aqui, Paulo, não é só o pai quem paga a pensão. A mãe também pode ser compelida, sim, se os filhos ficarem com o pai, sobre a tutela do pai, sobre a guarda do pai, a mãe pode ser também compelida a prestar os alimentos. Mas existe isso? A figura do provedor mudou-se para provedora, doutor? Existe. Eu vou dizer para você um caso prático que eu tenho no meu escritório, inclusive tem audiência de conciliação marcada agora para o mês de abril. A mãe foi embora, arrumou um novo amor, foi embora e deixou o pai com 3 filhas, 3 meninas, lindas meninas, aliás. E o pai me procurou, o que eu posso fazer? Eu falei, entrar com ação de alimentos. E entramos com ação de alimentos. Mas ela trabalha? Ela trabalha.
E mesmo, ele não. Ele trabalha também. Na verdade, Paulo, o que precisa ser entendido é o seguinte: os alimentos são para os filhos. Né? Independente do pai trabalhar ou não, porque assim, quando o juiz vai arbitrar a questão dos alimentos, tem aquilo que nós chamamos de binômio legal. O que é o binômio legal? É a possibilidade e a necessidade. A possibilidade de quem paga, né? E a necessidade daquele que recebe. É isso que o juiz analisa. Ele analisa, quando eu entro com um pedido de alimentos, qual é a possibilidade, quais as condições dessa pessoa de pagar os alimentos e qual é a necessidade desse filho em receber os alimentos. É isso que o juiz pesa na hora de arbitrar os alimentos em favor do menor ali, do filho. Binômio legal. Doutor, mas não é um pouco estranho a mulher sair e pagar a pensão? É estranho? Isso é novo? É novidade? Na verdade, é cultural, né, Paulo? Porque o que acontece? Antigamente, com os divórcios, o que acontecia? O marido ia embora e deixava a mulher com as crianças. Isso. Hoje tem acontecido o contrário. Muitas mulheres têm ido embora. As mulheres lutaram tanto pelos seus direitos, pela independência, querendo a igualdade, e acabou que essa cultura ela vem impregnando na sociedade. E hoje a mulher, você vê que se você falar alto com a mulher, com a esposa, com a namorada que seja, ela resolver ali fazer um boletim de ocorrência por ameaça, a questão da violência doméstica, no âmbito doméstico... Pode se complicar. Se complica, né? Judicialmente. Exatamente, judicialmente. Então, agora voltando ainda na questão da pensão alimentícia. O cidadão deve lá, vamos colocar lá, R$1.000 de pensão alimentícia. E passou um mês, não pagou, passou 2, não pagou, no terceiro já são 3 meses. A mãe, que representa a criança, ela entra com a ação. Se o cidadão não pagar esses 3 meses, ele é levado, agora é chique chamar de coercitivamente, até uma delegacia, até a prisão. Mas e ele vai preso, como é que ele faz para pagar? Então, ele vai ficar preso ali, depois ele saindo, ele vai sair e ele vai ter que se virar, não tem escapatória. A questão da pensão alimentícia, Paulo, é interessante que, assim, na verdade, vamos falar assim do devedor de alimentos, não vou nem dizer do pai ou da mãe, o devedor de alimentos, ele não tem por onde escapar, né? Mas então, ele está devendo 3.000, aí não pagou janeiro, fevereiro e março, entrou com uma ação, o juiz despacha, ele não pagou, aí ele é levado à prisão. Mas como é que ele vai pagar? Então, mas aí a família corre, né? Nesta hora aí eu vou dizer também que eu já tive situações assim, ali no meu escritório, que o cidadão foi preso, não pagou os alimentos, foi preso, e aí para sair, obviamente, ele tem que pagar os alimentos. E aí nessa hora a família corre, a mãe, coitada, né? A mãe do cidadão que está preso ali, o pai que sofre, né? Os avós da criança, ou a própria atual esposa, porque muitas vezes o cidadão já está em um outro relacionamento. Então acaba que a família se esforça, empresta daqui, empresta dali, vai no banco, e aí paga, e aí ele sai. E se ele não pagar, a dívida continua correndo, né? Vai executar os seus bens e aí... Então a família é solidária, mas tem um prazo para ficar preso, doutor Márcio? Então ele vai ficar 60 dias presos, né? 60 dias. E, bom, findou 60 dias, ele não pagou e ninguém pagou, daí ele é liberado. Exatamente, mas se não pagar, vai preso de novo. Não tem... na verdade, assim... Isso aí é entre aspas, um mal que segurou no cidadão e enquanto ele não pagar, ele não se vê livre. Vai executar os seus bens, vai penhorar, vai bloquear se tiver um carro, enfim, vai ter que pagar. E se existem alguns casos, já tive situações assim que o filho não tinha como pagar, se ocultava de pagar e acaba os alimentos alcançando os avós, que tinha uma condição financeira melhor e acaba tendo que pagar isso aí. Tem que se virar e não pagar. Não tem como pagar. Porque aquilo lá é direito da criança. É do menor. Do menor. Não adianta a mãe chegar e falar assim, não, eu abro mão dos alimentos. Não, o juiz, o Ministério Público, ele
ele não tem amparo legal para isso, né? Porque é do menor, não é da mãe, não é do pai. Doutor Márcio, então, enquanto não pagar, não se libera da prisão? Não, essa responsabilidade fica. Então é melhor arrumar um emprego de carcereiro, né? Muita gente que fica lá já. Pelo menos a pessoa não está procurando segurança, ela está ali presa, ela está segura. Olha, então você que nos ouve já sabe, né? É 60 dias no mínimo. Doutor, a pergunta que eu faço agora é para o próximo bloco. Como que é calculado a pensão alimentícia? E o que o juiz analisa no momento de decidir? Por exemplo, o cidadão ganha lá R$4.000 e tem 3 filhos que deixa depois da separação. A gente pode falar sobre isso? Sim, sobre esse cálculo? Sim. Um breve intervalo e a gente volta já com o doutor Márcio Faria. Ele é advogado e especialista em direito de família e direito de imagem também, que nós iremos debater esse assunto já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o Dr. Márcio Faria, advogado e especialista em direito de família. Lembrando que a Rádio CT é um canal de comunicação criado pelo SINDICT para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. É uma maneira assim para lembrar você, internauta, que uma web rádio dirigida por um sindicato ainda mais de ciência e tecnologia dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. Direito de família é a conversa com o doutor Márcio Faria no Clique Jornal de hoje. Doutor, como que é calculada a pensão
alimentícia, no caso aí R$3.000 de salário, o que o juiz analisa no momento de decidir uma pensão? Então, Paulo, na verdade, até voltando um pouquinho dentro do assunto que nós estávamos, neste momento em que o juiz vai determinar o valor de pensão, o juiz analisa aquela situação que eu tinha explicado anteriormente, que é o binômio legal, né? Que é a necessidade, a possibilidade. Então, o juiz olha, porque muitas vezes aquele que está sendo demandado na cobrança dos alimentos, ele também já constituiu uma nova família, ele tem novos filhos. Então, tudo isso aí o juiz pesa, mas a lei ela tem desde assim 33% do salário até uma questão do juiz analisar mesmo, meio salário mínimo, um salário mínimo, e aí o juiz ele olha caso a caso dentro dessa necessidade que nós estamos falando aqui. Muito bem. Doutor, eu quero ainda voltar, né, nessa questão sobre direito de família, sobre pensão alimentícia, mas uma questão inerente aí, estamos na era da tecnologia, Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais. Hoje se fotografa, se filma de tudo. O que é o direito de imagem? Quem é que tem esse direito de imagem? Como? Na verdade, o direito de imagem, Paulo, todo cidadão ele tem o direito a ter a sua imagem preservada. Isso aí é um direito constitucional, né? Eu sempre digo, e essa semana passada mesmo eu conversava com um vereador aqui da cidade até, e ele me fez algumas perguntas sobre legislação e eu disse a ele o seguinte, falei, olha, eu lhe aconselho a ler o artigo 5º da Constituição Federal, que ali o artigo 5º fala das garantias fundamentais, dos direitos de todo o cidadão. E aí, em específico, a questão da imagem, se todo cidadão ele tem direito a ter a sua imagem preservada. Você veja que hoje, qualquer lugar que vamos, tem alguém com um celular ali, um smartphone, tirando foto, fazendo vídeos, e a pessoa fazendo uso daquela imagem de forma incorreta, ela pode sim ter que reparar ali a pessoa a quem ela, talvez por postar uma imagem, veio a ultrajar a imagem da pessoa, veio a envergonhar a imagem da pessoa, e aí acaba que corre sim o risco de ter que ocorrer essa reparação. A imagem é um direito fundamental de todo cidadão e deve ser preservada. Doutor Márcio, mas no caso, eu posso, por exemplo, fotografar um artista ou um político, pessoas famosas, e aí eles vão ter o direito de imagem? Aí, na verdade, a questão é a seguinte, Paulo, vamos lá, um cidadão que é famoso, aí você vai tirar uma foto dele num shopping center, e aí você posta, ele não vai te acionar judicialmente para querer cobrar um direito de imagem, e até num caso como esse, que viesse a acontecer uma situação dessa, o próprio juiz, ele entende que aquele cidadão é um cidadão público, ele está em um local público, não gera dano a ele. Diferente de um caso em que você está em uma cidadezinha pequena, do interior, e chega lá, você se depara com um artista e você vê ele em situação irregular, em uma situação, de repente, constrangedora, e fotografa e posta essa imagem. E essa foto traz prejuízo à imagem dele, invadiu a privacidade dele, invadiu a intimidade dele. E aí sim, nesse caso, você reparação. Tem reparação. Eu tive, não sei se eu poderia falar aqui, mas claro, eu tenho assim alguns casos ali no escritório, e tenho recente até, de uso de imagem de clientes meus ali do escritório. Eu tenho um cliente ali, obviamente vou ocultar nomes, claro, mas ela teve, aliás, a sua imagem usada em uma rede social, né? Pegaram uma imagem dela na rede social em que ela estava numa academia, com roupa de academia, e uma loja de São Paulo postou no Instagram da própria loja a foto dela. Não estava dizendo nada demais, não estava falando palavras de baixo calão, nada, apenas dizendo assim, temos este look. Poxa, foi inocente. Foi, exatamente. A empresa. E aí a minha cliente, mexendo no Instagram, viu a foto dela ali, me ligou, doutor, vi minha foto no Instagram de uma loja de São Paulo, tem como fazer alguma coisa? Eu falei, tem. Dá o print dessa página aí. E aí ela deu o print, eu mandei uma notificação extrajudicial para a empresa, informando que ela estava usando uma imagem sem autorização. E aí a empresa
simplesmente desdenhou e nós entramos com uma ação judicial pedindo uma reparação e houve a condenação de R$7.000. Poxa, por usar uma imagem sem a autorização. Exatamente, sem autorização. E isso já é um entendimento jurisprudencial hoje, em específico ainda quando usada a imagem para fins comerciais, né? Agora, doutor Márcio, poderia, na hora da notificação, a empresa se retratar e daí não pagaria esse valor? A empresa poderia se retratar, ainda assim não impediria do ingresso de uma ação judicial. Qual o motivo pelo qual eu ainda mandei uma notificação? Justamente para que no momento do ingresso da ação judicial eu pudesse demonstrar ao juiz que desde o princípio a minha cliente teve a boa-fé. Porque o que o juiz olha na hora de arbitrar uma indenização? O enriquecimento sem causa. Às vezes a pessoa, um mero dissabor, uma mera dificuldade que ela tem, ela quer entrar com uma ação judicial apenas com o intuito financeiro. Então, eu quis demonstrar ao juiz que eu quis resolver sem precisar entrar no judiciário. Então, eu mandei uma notificação extrajudicial, mostrando boa-fé, boa vontade em resolver aquilo de forma pacífica. E aí, como não foi resolvido, isso ainda pesou a favor do cliente, que o juiz, na hora de prolatar a sentença, ele mencionou, inclusive, que a requerente notificou, mostrando boa-fé. Isso aí tudo pesou a favor. Doutor, como é que a pessoa vai publicar, por exemplo, divulgar fotografia de um evento sem pedir autorização para quem estava presente naquele evento? Nesse caso, jornalisticamente pode? Na verdade, assim, Paulo, eu sempre digo assim, a Constituição Federal, ela preserva o direito de imagem, a resposta na medida da ofensa, enfim. A questão do uso de uma foto, vamos dar um exemplo aí, um evento público, como você falou, desfile de moda, o jornalista vai, ele tira uma foto. Por mais que a pessoa ingresse judicialmente, o juiz, na hora da instrução processual ali, o juiz vai se levar em consideração o quê? Que é um evento público, que a foto postada não foi uma foto constrangedora, não foi uma publicação vexatória, porque veja bem, vamos dar um exemplo aí, o cidadão vai num evento aí da São Paulo Fashion Week, vai lá e assiste o evento. Você Oscar Fashion Week. Exatamente, vamos municipalizar. Exato. Aí você, como jornalista, está lá e tira uma foto de uma mulher que está lá sentada lá no evento e posta foto do evento. Não tem nada específico daquela pessoa. Ali você não está atingindo a imagem dela individualmente em si, ali há uma coletividade. E aí a questão é a seguinte, diferente seria de você postar a foto e dizer, vejam, reparem na foto essa senhora de amarelo. Aí sim. Em um evento de moda, mas totalmente fora da moda. Aí você fez um comentário jocoso, né? Um comentário que atingiu a honra dela, trouxe vergonha a ela. Como ela está gorda. Exatamente, né? Isso aí, hipótese nenhuma, né? E aí, com certeza e fatalmente gera um processo, gera uma indenização, uma reparação, com certeza. Não é aqueles valores milionários, viu? Porque assim, Paulo... Como ocorre nos Estados Unidos. Não é. E outra coisa também, que é uma questão que eu sempre oriento meus clientes. Muitas vezes eu deixo de entrar com demandas judiciais porque eu oriento meu cliente e falo dos riscos de uma ação judicial. Por quê? Porque quando você entra com uma ação judicial para se aventurar judicialmente, existe aquilo que nós chamamos de custas processuais. Existem honorários de sucumbência, ou seja, eu entro com uma ação contra você. Eu perco a ação, eu posso ser condenado de 10% a 20% sobre o valor da ação a pagar para o teu advogado. Então, assim, além de não ganhar, ainda sai devendo. Então, isso aí, o advogado, ele tem o dever, a obrigação de estar orientando o seu cliente. E também na questão de arbitramento de indenização por danos morais. Às vezes chega cliente falando de valores utópicos. Eu quero 30 mil, eu quero 40 mil. E você sabe que se ganhar, vai ganhar 3, vai ganhar 4, vai ganhar 10 no máximo. Dr. Márcio Faria, o senhor é especialista em direito civil, mas também em direito de imagem. Eu quero agora, para o último bloco, já vai terminar, doutor, a conversa está tão boa, mas para o próximo bloco, ainda sobre direito de imagem, eu gostaria de perguntar sobre direito de imagem de animais, se eu preciso de autorização para fotografar animais. A gente pode falar sobre isso para mudar para os outros assuntos?
Um breve intervalo e o doutor Márcio Faria, que é advogado, especialista em direito de família, volta já para o último bloco de hoje aqui do Clique Jornal. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, doutor Márcio Faria, ele é advogado especialista em direito civil. Direito civil é o mesmo direito de família, doutor? Na verdade não, né? Mas acaba abrangendo também outras... esse termo, família... o direito de família é um, direito civil é outro, né? Direito empresarial. Na verdade, o direito eu sempre penso que assim, é uma árvore com vários ramos. Muito bom, tem que estar sempre bem regado. Doutor, eu quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada, Brasil afora, que ouve, que acompanha, estão ouvindo a nossa conversa. Os cientistas e funcionários do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos. Nos ouve também o CEMADEM no Parque Tecnológico, tem um fórum de CIT que congrega mais de 30 entidades que nos ouvem, os cientistas e os funcionários do CPTEC em Cachoeira Paulista, que está nos ouvindo também. Deixa eu ir mais adiante aqui, além do INPE, o DCTA, está chegando aqui aos pouquinhos, lá de Cachoeira. CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico da Informação Renato Arce, nos ouvindo a CLBI, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. CLA nos ouve também, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, que é o centro lá de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, e também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro do INPE, que fica lá, mandaram até o endereço aqui, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, doutor. Todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Bacana. No intervalo, o Paulo... Como é o nome do pai do doutor Márcio? Paulo Faria. Paulo Faria, que nos ouve onde? Sapucaí-Mirim. Sapucaí-Mirim, Minas Gerais? Minas Gerais. E abrir um parênteses aqui, você falou de animal, lá ele é um defensor dos animais e da natureza. Ele... Paulo Faria, que não mora mais em São José. Não, já há muitos anos. Bens aqui. Só os filhos. Só os filhos. Bem né? maior. Que é o bem maior, né?
Então, um abraço pro Paulo Faria, que é o pai do doutor Márcio, que está em Sapucaí Mirim, estado de Minas Gerais, nos ouvindo. Exatamente. Como os demais brasileiros. Doutor, nessa questão, na questão do direito de imagem, a pergunta que ficou é essa: se os animais têm direito à imagem, se eu preciso de autorização do dono para poder fotografar e expor essa fotografia. Na verdade, assim, Paulo, nós, enquanto operadores do direito, sempre olhamos para a questão como uma questão que pode ser discutida, né? Não existe um absolutismo em algumas áreas das nossas legislações. Hoje nós sabemos do avanço da legislação com relação à proteção ao animal, né? Tendo como crime, né, o maltrato de animal. E aí vamos ver, no caso, aquele animal que tem o pedigree, porque hoje você sabe, tem animal que é mais artista que muito cidadão, muitos. Faz comerciais. Então você tem aquele seu cachorro, tem registro, tem pedigree, faz comerciais, é um cachorro adestrado, e aí você sai, entra na mesma questão, eu vou e tiro uma foto. Uma foto, de repente, aí você fala assim, mas vai atingir a imagem do cachorro, o cachorro não é cidadão, o cachorro não tem entendimento, mas, de repente, traz prejuízo financeiro ao dono do cachorro, que despende de um investimento no animal, enfim, e usa o animal até, vamos dizer, para fins comercial, que hoje é uma prática comum, né? Muito embora de algumas proibições, algumas vedações com relação ao animal. Pode sim, é uma questão que pode ser discutida no judiciário, sim. Agora, no geral... não é uma coisa comum, né? Não é comum. Agora, a simples imagem não gera indenização. Não. Voltando, doutor Márcio, espero que os internautas que nos enviaram essas perguntas estejam satisfeitos na informação do doutor Márcio. Agora, doutor, em relação ainda ao direito de família, fica aqui a pergunta: completada a maioridade da pensão da criança que recebe a pensão alimentícia, quando ele atinge 18 ou 21 anos, acaba a obrigatoriedade com a maioridade? Não, na verdade é assim, Paulo. Isso aí também é uma questão importante aqui para nós estarmos tratando, que ao atingir a maioridade em si, assim como a pensão alimentícia de repente foi determinada judicialmente por um juiz o pagamento, somente um juiz pode exonerar o pai ou a mãe da obrigação dos alimentos. Então, aí aquele que presta os alimentos, ele tem que, por meio de um advogado, entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Mesmo quando completa 22 anos, por exemplo? Mesmo quando completa. O filho, se ele está pagando os alimentos para o filho, vamos supor, ele tem uma condição boa, ele está pagando, o filho fez 25 anos, ele está pagando, o filho fez 30 anos, ele continuou pagando por conta dele própria. E aí daqui a pouco ele resolve parar. Ele tem que pedir uma exoneração de alimentos, porque é uma ordem judicial que somente um juiz pode fazer cessar aquela ordem judicial. Olha que bacana a informação, porque muita gente pode estar incorrendo num erro grave de parar por conta própria. E até porque, Paulo, eu quero abrir aqui um parênteses, que essa questão da legislação, da maioridade, ou de estar cursando um nível superior e tal, na verdade, é caso a caso, porque muitas vezes tem aquele filho que alcançou a maioridade, mas é um filho que tem a saúde frágil, e a mãe entra pedindo os alimentos para ele e prova judicialmente que ele não tem condições de trabalhar, tem a saúde debilitada, e aí, independente dele ter 18, ter 20, ter 25 anos, o juiz pode determinar que o pai seja compelido sim a prestar os alimentos ao filho. Bom, nesse caso, o pai ou o pagador de pensão, que pode ser também a mãe, sim, a mãe, hoje, tem que entrar judicialmente com uma ação de exoneração de alimentos. Explicar ao juiz da obrigação de não fazer mais. Exatamente. Ele entra demonstrando ao juiz que ele perdeu a condição de necessitado de alimentos, né? No caso, alcançou a maioridade, não está cursando curso superior, e aí o juiz vai dar a oportunidade à outra parte, porque o juiz não vai de pronto mandar exonerar sem ouvir a outra parte, aí ele vai ouvir a outra parte e por fim chega a uma sentença de mérito. Muito bem. Doutor, ainda sobre direito de família,
quando o homem tem filhos com mulheres diferentes, o valor da pensão deve ser o mesmo para cada criança, doutor? Aí é um outro caso também, não tem uma regra. Muitos se falam, então eu pago 30% de pensão, então eu vou pagar 15% para cada. Aí suponhamos que os 15% que ele divide para dar para uma mãe, aquela mãe consegue manter o filho, porque às vezes é uma mãe que trabalha, é um filho saudável, e aí pega um outro caso de uma mãe que tem um filho deficiente ou um filho que tem problema de saúde, é uma mãe que não trabalha para cuidar do filho, então aí nesse caso o juiz analisa caso a caso, não tem uma regra nisso aí. Então, se o cidadão... Isso teoricamente seria dividido em partes iguais, mas teoricamente, é por isso que eu disse da questão da discussão judicial. Mas aqui em São José dos Campos, por exemplo, doutor, tem muito cidadão aí que é um chamado limpa-trilho. Ele tem um filho com a fulana, outro filho com a cicrana, outro com a beltrana, tal. Tem 3 filhos. E é arbitrado 30% geralmente? É até 33%. Até 33%. Mas se der 33 para cada um... Então, mas aí que está o negócio, Paulo. E se tiverem em condições iguais os 3 filhos? Então, se tiverem condições iguais, é muito provável que seja dividido de forma igual. É muito provável. 33? É, muito provável. Que dos 33, divida-se em partes iguais às partes. Né? Mas não é uma regra. Não é, porque entra aquela questão que eu falei para você lá no início do programa, a questão do binômio legal, da necessidade e da possibilidade. Então não é regra justamente por isso, porque é uma questão que pode ser discutida, e aí cada uma das mães, ela pode, por meio de um advogado, ingressar judicialmente e alegar. Até porque, se a pessoa paga os alimentos ao filho, Paulo, nada impede que a mãe ingresse judicialmente pedindo uma revisão na pensão alimentícia, dizendo que o valor está pouco, que a situação financeira do pai melhorou e a do filho ficou mais deficitária. Então aí é uma questão que o juiz analisa caso a caso. E no caso inverso, doutor Márcio Faria, onde a mãe ela tem um filho com cada um, 4 filhos, seria 4 pensões? 4 pensões. 4 pensões? Daí de 33%. Aí 4, porque são pais distintos, né? E aí cada um vai pagar o seu. Mesmo ela levando uma vida simples, mas o direito... É do menor. É do menor. É um direito resguardado por lei, né? Muito bem. Doutor Márcio, questão do filho adotivo. Essa seria até a última questão dessa, para a gente mudar para outro assunto. O filho adotivo... e depois os pais se separam, tem o mesmo direito à pensão, doutor? Sim, tem o mesmo direito, né? Na verdade, a Constituição ela não veda, né? Não tem distinção entre filhos biológicos e filhos adotivos, né? A partir do momento que houve adoção, os direitos são iguais. Então, filho adotivo é filho? É filho. Não muda nada? Não muda nada. A legislação veda, né? Qualquer tipo de discriminação entre biológico e adotivo. Muito bem. Doutor Márcio, nós temos 2 minutos. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, é subseção aqui de São José dos Campos. E tem também a Associação dos Advogados aqui de São José. O bacharel de Direito, ele pode advogar e não pode assinar no juizado? Como é essa questão? Não, na verdade, o bacharel de Direito ele não pode advogar, né? Advogado é quem prestou o exame de ordem e após a aprovação ele fez a requisição e pediu a sua carteira de ordem. O exame de ordem... Agora, já a Associação dos Advogados é diferente. O bacharel em Direito pode ser sócio da associação. Na verdade, assim, Paulo, lá eu não sei como é que funciona, né? Eu particularmente não sou associado lá, eu não sei se eles abrem lá para bacharel, mas assim, eu creio que talvez abram, né? Até porque o direito de associação é livre, né? E assim, a OAB não é uma associação, né? A OAB é uma entidade de classe, né? Que representa os advogados, então é uma situação diferente. É uma instituição. Exatamente. Né? Quantos advogados tem em São José dos Campos? Passa de
2.000, 3.000? Passa. Eu não saberia dizer para você com precisão. Me parece que algo em torno de 4 a 5 mil advogados em São José, não tenho certeza. Doutor, então deve ter muito mais, porque advogados que tem o registro da ordem. E bacharéis deve ter muito mais. Ah, sim, bacharel tem muito. Tem muito, isso aí, né? sem dúvida. A Univap todo ano está mandando uma turma para a rua aí. Que bacana. Doutor, o Vale do Paraíba tem procurado seus direitos? Sim. O cidadão hoje está mais informado, o cidadão, até pelo aumento das mídias, né? Televisiva, radiofusiva, por internet, o cidadão hoje está atento, viu? Está atento. Doutor Márcio, Márcio Faria, gostaria que o senhor deixasse uma frase, um recado para o cidadão que anseia pelos seus direitos, que tem direito e não sabe. Devemos cada vez mais confiar na justiça, mesmo que demore, doutor? Sim. Na verdade, o que eu digo para o cidadão é que confie na justiça, né? Confie, acredite. É óbvio que em todas as situações existem os bons e os maus profissionais, né? E cabe ao cidadão selecionar, né? Tem aí, como eu falei, talvez 5 mil advogados. E cabe ao cidadão ver qual é o advogado que ele quer que defenda o seu direito, né? E buscar e cobrar. Muito bem. Dr. Márcio Faria, advogado, especialista em direito de família, direito civil e direito de imagem também. Muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui na Rádio CT, doutora. Eu que agradeço, Paulo, o convite, e numa próxima oportunidade estaremos aqui novamente participando juntamente com vocês, e quero deixar um abraço aí para o pessoal lá do escritório, Dr. Isaías, doutora Ariane, e também para a Lilian, que é a secretária lá do nosso escritório. Doutor Isaías, doutora Ariane, e a Lilian, que está aí também no 4º ano de Direito e é secretária lá no nosso escritório. Já é uma quase advogada. Quase, já está com o pé lá já. É bacharela. Bacharelando, né? Olha que bacana. Então, mas o escritório é o Márcio Faria e Advogados? Isso, exatamente. Olha que bacana. Márcio Faria e Advogados. Exatamente. Olha, muito obrigado a eles pela companhia, sim, pela audiência, e espero que eles tenham tanto empenho no direito, na advocacia, quanto o senhor tem também para poder amenizar o sofrimento desse povo tão ansioso por justiça, doutor. Mandar um abraço também, Paulo, para o deputado Cezinha de Madureira, que mandou um alô aqui, que estava ouvindo a rádio também, lá na Assembleia Legislativa em São Paulo. Muito obrigado, deputado, ouvindo o Clique Jornal aqui da Rádio CT. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro. E a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, para a companhia, audiência e amizade. E até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.